Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos abordar sobre a harmonização orofacial e os seus benefícios para a face das mulheres e homens, né? Está aqui comigo para abordar sobre esse assunto a doutora Gabriele Leite, que é cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios dessa área, o que cada um pode fazer, como é que funcionam as aplicações. Seja bem-vinda, Gabriele. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a nossa profissão, que é linda. É linda e incentiva as mulheres a procurarem esse tipo de serviço, né? Muito. O autocuidado, as mulheres se sentindo bem, homens também, né? Isso vai refletir não só na beleza, na estética, não só externamente, quanto internamente. Como o paciente se sente bem, ele vai refletir no trabalho, ele vai se desenvolver mais, ele vai vender mais, ou em casa ele vai se sentir melhor com a família. E não adianta, o rosto da gente é o cartão de visita, a gente fala, né? É o que mais aparece. É o que mais aparece, é a primeira coisa que aparece, o sorriso, né? É, o sorriso, o rosto, é as partes onde mais a gente presta atenção em alguém, no olhar, tudo. Gabriela, eu queria comentar contigo aqui uma afirmação que eu achei na internet. Eu queria ver o que você pensa sobre isso, tá? Uhum. Seu rosto é a sua identidade. A harmonização só vem para valorizar o que já é único. Você concorda com isso? Concordo, porque a harmonização não é deixar todos os pacientes iguais, que era o que estava acontecendo nos últimos anos, né? Era muito preenchimento, era 70 ml de preenchimento, 40 ml de preenchimento, é muita coisa. Isso desconfigura a identidade do paciente. E não, hoje, graças a Deus, a moda é a naturalização facial, que dizem que é a harmonização facial, mas de maneira sutil. É esconder os sinais do tempo através dos procedimentos, não mudar a identidade do paciente. E eu acho que é isso que importa, né? Porque dá aquela mudança drástica, eu acho que chama muito mais a atenção do que fazer uma coisa delicada ali que só vai dar uma sutileza ali, né? Isso aí. Eu até tenho uma paciente que ela me fala que o marido dela falou pra ela que não, a harmonização facial antigamente era transformar desconhecidas em irmãs, porque todo mundo ficava igual, ficava com aquela boca enorme, ficava quadrada, com muito preenchimento, né? E agora não, agora a gente consegue realizar tratamentos muito mais naturais, que era o que eu sempre fiz. Eu nunca fiz nada exagerado que mudasse a característica de alguém. A gente só melhora para embelezar mesmo as mulheres e os homens. E faz quanto tempo que tu trabalha com essa especialidade? Já fazem quase 5 anos que eu trabalho com essa especialidade. E se encontrou nessa área? No começo eu tinha um preconceito, que quando a gente é dentista lá no começo da faculdade, geralmente tem alguns que incentivam a gente não gostar dessas áreas, né? Por preconceito. Por preconceito, porque é uma área diferente da odontologia, mas as duas se combinam, né? Porque é a área que mais estuda a musculatura facial. Então, a gente tem muito conhecimento dos ossos, da face e da musculatura. E então, casa. E depois que eu fui gostando dessa área através de uma mentora, que era a Noilves Pellicer, que eu acompanhava muito na época, o meu professor Edson Pellicer, que hoje ele já é falecido. E também quem me incentivou muito foi o Dr. Miguel Nadim, a fazer a especialização em harmonização, que na época eu trabalhava ali com ele. E aí acabei gostando cada vez mais e envolve muito tipo de tratamento, né? Envolve várias áreas do rosto, o rosto, maxilar, nariz, né? Antes eu queria, já que tu comentou da questão da faculdade ali, eu queria que tu comentasse um pouquinho. É uma área que ela é regulamentada pelo Conselho Regional de Odonto, né? Isso, ela é totalmente regulamentada e tudo, a gente faz a especialização, tem a avaliação pelo MEC, tudo bem certinho, a gente consegue comprar os materiais
todos liberados pela Anvisa, nada fora da legislação, a gente trabalha totalmente seguro nessa área. Que bom. Gabriela, eu queria que tu explicasse, então, de uma forma geral, assim, o que é a harmonização orofacial. A harmonização orofacial é tanto como apenas um procedimento estético, como a aplicação de botox, ou também a combinação de vários procedimentos, porque a harmonização orofacial é a combinação da toxina botulínica, que é a paralisação dos músculos, o ácido hialurônico que a gente preenche, a gente consegue volumizar uma olheira, um lábio, fazer uma rinomodelação através do ácido hialurônico, que dentro do ácido hialurônico existem várias reticulações do produto e aí a gente pode aplicar em diversas regiões do rosto. Os bioestimuladores de colágeno, que fazem com que a pele ela ganhe uma espessura, com que ela colhe na pele, aquela sensação de derretimento facial a gente consegue através do bioestimulador de colágeno e não apenas dele também, porque eu trabalho com a biorreconexão, que é a mistura dos produtos, que seria a mistura do bioestimulador com o ácido hialurônico e os peptídeos. Até porque que são regeneradores, né? Até porque o colágeno a gente chega numa idade que o organismo não faz mais. Não produz mais o colágeno, mais tanto, né? E daí é importante a gente repor o colágeno? Via oral, não. Via oral, não. Não tem nenhum estudo científico que comprove a eficácia dos colágenos via orais para a pele. Para articulações, daí sim, mas para a pele, não. Para envelhecimento, não. O melhor, então, para envelhecimento é o colágeno injetável, que é o que a gente faz. Então, muitos pacientes investem R$300 em latas de colágeno, mas não vai fazer. Que às vezes a gente tá naquela fase ali, toma whey, toma creatina, acha que o colágeno vai fazer o mesmo efeito. Whey e creatina são muito bem indicados. Eles vão fazer parte do metabolismo, vai ajudar mas não no envelhecimento facial da pele mesmo em si, não. Mas em outras regiões do organismo, o whey e a creatina, eles ajudam muito. Esses dois, sim, eu indico. Sim. Os pacientes a comprarem, a fazerem o uso. Porque eles podem ajudar a preservar o efeito do tratamento, enfim, que fizer? A água, sim. A água, sim. Eu sempre indico para os pacientes que tomem muita água, que vai fazer com que o ácido hialurônico que tá ali, ele não puxe a água que tá no organismo. Que ele, quanto mais água tomar, mais tempo vai durar o teu preenchimento. Mais bonita vai ficar a tua pele. A água é o melhor hidratante. Mais uma importância de tomar água, né? A gente sabe que de vez em quando é difícil a gente conseguir manter aquela meta de tomar água todo dia, né? É difícil, mas tem que tentar usar maneiras. Tomar de canudinho. Tem a garrafinha ali do lado para lembrar de tomar. Isso. Gabriele, e que tipo de tratamento a gente pode fazer? Com o botox, os preenchimentos de fios de sustentação, que são vários, né? Que nem tu já comentou ali. Tu pode falar algum específico, assim, o que ele beneficia, além da estética, né? A toxina botulínica... A toxina botulínica, ela beneficia não só esteticamente, mas também ela melhora questão funcional, como o bruxismo, apertamento dos dentes, né, que acaba às vezes fraturando dentes por conta da força muscular que os pacientes têm. E aí, através da toxina botulínica, a gente consegue diminuir a força dessa musculatura, que é muito forte. E aí, dá muito mais conforto para o paciente, sem gerar dor, aliviando dores, cefaleias e também... Até aquela sensação de pressão que a gente fica quando aperta os dentes, Isso aí. Evitando de quebrar algum dente. De quebrar dente, restaurar dente. Isso aí. E tem uma idade, assim, Gabriele, que específica para quem que é indicado fazer? Não tem idade. A partir dos 17 anos já atendi pacientes que as mães trouxeram para fazer um lábio, para fazer uma rinomodelação. Não
a partir de 15, 16 anos, né, a gente já consegue realizar algum procedimento. E tu vê algum receio, assim, de mães, pais, em autorizar o filho a ir lá e colocar um botox, um preenchimento, alguma coisa assim? Geralmente as mães vêm junto e para trazer os filhos, né, e acompanham tudo certinho. É um tratamento muito seguro, muito tranquilo, que a gente realiza com anestesia com óxido nitroso, depois a gente anestesia de maneira local e faz o procedimento totalmente indolor. E como é que é o procedimento? Quanto tempo dura, mais ou menos? De um preenchimento ou de uma toxina? É. Geralmente meia hora. O procedimento em si, meia hora. Para anestesiar, para conversar com o paciente, explicar todas as cuidados após, aí a gente leva em média uns 45 minutos, né? Tirar foto, tudo. Para fazer aquela comparação antes e depois, fazer a comparação, né? Isso é muito importante. E, Gabriele, quanto tempo demora, assim? Eu fui lá hoje no teu consultório, a gente fez a aplicação de ácido hialurônico ou do Botox. Quanto tempo eu vou começar a notar as diferenças? Que não é uma coisa que tu vê instantaneamente, né? Sim. O ácido hialurônico, que é o preenchimento no lábio e na olheira, tu já vai ver a diferença na hora, após a aplicação. Mas ele vai desinchando, então até que ele desinche totalmente leva até 30 dias. A toxina botulínica, a gente vai aplicar, ela vai demorar em média de 4 a 15 dias para fazer o efeito total. E aí lá em 15 dias a gente faz a revisão. Se alguma sobrancelha ficou assimétrica ou se precisa colocar mais toxina no músculo do bravo, do prócero corrugador. Aí a gente paralisa um pouquinho mais. E é uma coisa que antigamente a gente não procurava, né? Tinha ali, a gente vê as pessoas ali, me saiu aquela linhazinha aqui, mas não tem o que fazer, diziam, Sim. né? E hoje em dia é uma coisa que tu vai ali, tu pode corrigir, digamos assim, né? Antigamente era não tão acessível quanto é hoje, né? Hoje é muito acessível. Hoje a informação da internet tá em todo lugar, tá no celular, a gente vê tudo, sabe? A gente busca muito mais. E antes a gente não tinha tanta informação sobre isso. E às vezes é até errado, não é errado, mas a gente quando vê, se pega ali na internet, eu quero fazer um procedimento, eu fui lá, olhei, é assim, 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 dói, acontece isso, mas no fim tu vai consultar, não é tudo isso, né? Às vezes o medo dos pacientes pode fazer com que a pessoa desista. Mas, dependendo do profissional, eu consigo oferecer um tratamento que não causa dor para o paciente. Que seria daí fazer o uso do óxido nitroso e anestesiar de maneira local. Que a anestesia do óxido nitroso é a mesma que é usada em crianças, para anestesiar crianças. É muito seguro. Não vai trazer nenhum malefício. E a importância também do profissional passar essa confiança pro paciente que chega ali, né? Dali a pouco o paciente já chega com medo, meio receoso ali, vai e conversa, diz, já não vou mais fazer. Exatamente. Né? A confiança que o profissional passa, antes e depois. Outro marketing que é muito levado em consideração é a indicação do boca a boca. Porque uma amiga tua que vai fazer, tu confia nessa tua amiga e ela diz como é que foi e tudo mais, acaba vindo outros pacientes também. E não adianta, hoje em dia, com toda essa tecnologia que existe, o boca a boca continua, né? Continua. E é o que vale a pena, né? É o melhor marketing que tem. É o boca a boca e o marketing digital. E esses tratamentos, procedimentos, Gabriele, eles não são permanentes, né? Mas eles duram, varia de organismo para organismo, o tempo. Qual é um tempo mínimo, mais ou menos, que duram? A toxina botulínica é o que menos tem durabilidade. Ela tem uma durabilidade de 4 meses a 6 meses. Os outros tratamentos, eles têm mais ou menos uma durabilidade de 1 ano a 2 anos, geralmente. Claro que o paciente que vai estar sempre fazendo, ele vai estar sempre se cuidando, ele vai estar sempre retardando o envelhecimento dele. É isso que eu ia perguntar. Eu fiz, por exemplo, hoje, dali passou os 6 meses, eu faço de novo. Ele vai mantendo paralisado o músculo.
Ele vai conforme o tempo. mantendo paralisado o músculo. Claro que a gente faz a aplicação ali no primeiro mês, segundo mês, ela fica bem paralisada. Depois, ali de 3 meses, 4 meses, ela já vai começando a marcar novamente. E aí, o paciente sente a necessidade de realizar de novo e aí a gente faz uma nova aplicação. E ali que nem quando a gente vai na academia, por exemplo. Fui ali, fiz a aplicação de Botox contigo, e a gente vai na academia. É impossível a gente não franzir a testa, né? Quando tá Sim. na academia. Isso prejudica o tratamento também? Ou não? Não prejudica. Na verdade, vai fazer com que a tua toxina que tá ali no músculo, ela seja metabolizada mais rápido. E aí vai fazer com que a tua toxina, que poderia durar lá 6 meses, ela dure 4 meses e meio. Pela força muscular que você tá fazendo, por tu tá fazendo uma atividade física, tu tá acelerando o teu metabolismo, ele vai durar um pouquinho menos. Mas tá tudo bem. A gente sempre vai incentivar Sim. os pacientes a fazerem atividade física, porque isso não faz só bem internamente, externamente e E faz bem pra cabeça da gente também, né? Não adianta. pra cabeça tudo. E a harmonização orofacial, ela é combinada entre todas essas áreas ali que a gente já comentou, né? Os homens também fazem bastante esse tipo de procedimento? Os homens também fazem, mas geralmente é aqueles homens que as esposas pedem pra fazer. Eles não vêm por conta, a maioria não. Geralmente a esposa agenda e daí vem lá o marido Vem junto. da paciente e elas vêm junto e aí a gente faz os procedimentos. Gabriele, como diferentes técnicas elas se associam para um resultado mais completo de durabilidade? Sim, a maioria dos tratamentos eu sempre associo técnicas, associo produtos, porque não é apenas um tratamento. Claro que um tratamento já vai fazer diferença também, mas um paciente que queira rejuvenescer, que tá lá com 55 anos, queira rejuvenescer, a gente vai combinar o ácido hialurônico com os bioestimuladores de colágeno, com os regeneradores teciduais, com a toxina botulínica, tudo pra gente conseguir um resultado ainda melhor. E todos esses tratamentos podem ser feitos em uma sessão? Podem ser realizados todos em apenas uma sessão. Um paciente que vem de fora, vem lá de Santa Catarina, quer fazer tudo um dia só, dá pra gente fazer. E o que as pessoas devem saber antes de procurar um profissional para fazer botox, para fazer um preenchimento labial, preenchimento de olheira? O que elas devem saber antes de procurar um profissional? Antes, alguns cuidados, talvez? Pode ser. Se alimentar bem, tomar muita água, porque um procedimento estético ele vai mudar, mas os hábitos do paciente eles têm que estar. Não é só apenas a saúde, a parte estética que a gente leva em consideração, a gente tem que tratar a saúde do paciente também. Então, são os básicos que o paciente tem que ter, se alimentar bem, de maneira saudável, comer menos embutidos e mais frutas, verduras, porque a pele do paciente, ela reflete tudo que o paciente come, tudo que o paciente faz. Se o paciente tem o intestino inflamado, isso vai refletir melasma na pele. Então, até tem pacientes que vêm ali, eles conversam comigo, fazemos a primeira consulta, e aí eu passo um detox pro paciente. Geralmente são os pacientes que vêm me procuram para tratar manchas de melasma. Eu passo esse detox, depois de uma semana o paciente faz o detox, ele vem, a pele dele já tá muito mais clara. Antes de fazer o tratamento. Antes de fazer o tratamento em si. Esse tratamento para manchas você faz também? Faço para melasma, que seria um peeling, e aí a gente combina. Outros tratamentos além do detox, o peeling, nutracêuticos, que também vão fazer com que clareiem a pele, e também cuidados em casa, que é o home care, que tem os clareadores que o paciente vai usar todo dia, passar no rosto, né, para fazer a manutenção, né? Porque senão também se tu fizer o procedimento e não cuidar, vai durar muito menos do que os 4 meses ali que tu falou que pode durar, né? Isso aí, geralmente o peeling a gente realiza uma vez por ano no paciente.
A gente sempre vai ter que estar tratando. Mas os hábitos do paciente vão influenciar muito no resultado. E a questão, como que uma pessoa vai procurar? O que ela precisa para escolher um bom profissional e quais os cuidados que os pacientes, além de ter todo esse cuidado detox que tu falou no começo ali, né? Depois do tratamento. O que eles têm que fazer? Além da atividade física, além de tomar água, tem que fazer uso de algum medicamento, alguma vitamina, alguma coisa, ou somente a manutenção? Geralmente, a maioria dos pacientes precisam suplementar vitaminas, né? Vitamina B12, vitamina D. Aí, às vezes eu solicito para os pacientes, né? Quando o paciente se sente que tá muito cansado, a gente vai atrás de outras informações. Aí a gente pede um exame de sangue mais específico. E caso tenha alguma alteração, eu encaminho para algum profissional específico, né? Antes de realizar o tratamento. Até porque daí pode influenciar também, né? A gente sabe que questão da pele, questão de cansaço, a vitamina B12 e a vitamina D são extremamente importantes, né? Com certeza, tudo é relacionado. Essa parte de saúde e estética não tem como dividir. E hoje em dia as pessoas estão procurando mais se cuidar do que antigamente, né? Principalmente as mulheres, né? Porque são muitas formas de procurar tratamento para o rosto, para a pele, né? Existem muitos tratamentos, então as próprias pacientes se identificam com aquela queixa e aí nos buscam para resolver aquilo. E acontece de chegar alguma paciente ali para ti pedindo uma avaliação sem ela dizer o que ela quer fazer, por exemplo, diz, eu quero que você me ajude a melhorar a minha aparência. Sim, isso geralmente os pacientes geralmente eles vêm com alguma queixa. E aí a gente faz a nossa parte de orientar o que seria melhor para aquele caso. Geralmente, nem sempre aquele procedimento que o paciente quer fazer a gente faz por primeiro, sabe? Geralmente a gente vai orientar o que mais é necessário a gente realizar naquele caso. E aí a gente... Porque de repente mudando uma outra coisa que a pessoa não estava tão preocupada já resolve o problema. O problema. Como a papada. Tu faz esse procedimento também? Como é que funciona? A papada tem a lipoaspiração e tem as enzimas. As enzimas não tem que ter um cuidado muito grande, porque as enzimas, elas incham muito e não trazem o resultado que o paciente procura, sabe? A expectativa do paciente é muito maior, né? Sim. Então, com a lipo-cirúrgica, a gente consegue entregar um resultado muito mais satisfatório em apenas uma sessão. Em uma sessão consegue fazer? Em uma sessão a gente consegue realizar a mini cirurgia, que é a lipoaspiração de papada. A gente faz 3 acessos na região de ângulo, mento, e aí a gente aspira toda essa região da papada submentual e tiramos toda a gordura dessa região e depois a pele ela cicatriza normalmente ali de novo. E ainda demora um tempo para ver o resultado definitivo, né? Na hora tu já vai ver um resultado. Na hora a gente já consegue ver o antes e depois, logo após a cirurgia. Mas claro, depois vai envolver a cicatrização da pele, necessita de drenagens linfáticas para tirar o edema e cicatrizando e acomodando melhor a pele ali, para não gerar fibrose, que são é normal da cirurgia, né? Sim. Isso faz parte de qualquer cirurgia plástica. E é do organismo de cada pessoa também, né? Daqui a pouco alguém vai lá e faz, não fica nem roxo, vai outra pessoa lá, fica com umas manchas enormes, né? Isso é muito relativo. Cada paciente é um paciente. E qual que é o procedimento que mais procuram para fazer com você? Dentre todos esses que a gente já mencionou. Dentre todos esses é a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico no lábio e a biorreconexão, que é um tratamento diferente que não tem aqui na região e que só eu realizo. O que é esse procedimento? Esse procedimento é para dar aquela coladinha na pele. Quando os pacientes reclamam que tá derretido, que tá flácido, que a pele tá
mole demais, tá craquelada. Aí a gente realiza a biorreconexão, que ela vai tratar a pele de dentro pra fora. E aí a gente consegue colar aquela pele, melhorar a espessura dela, reposicionar os tecidos, consegue ganhar um pouquinho de lifting. São inúmeras coisas, né, Gabriele? É um mundo totalmente diferente. E é um mundo diferente e que não adianta, hoje em dia é o que as pessoas querem, né? É muito tentador, né? Os resultados. Às vezes você não É dá... uma fonte da juventude. Uma fonte da juventude. Às vezes você não tá dando tanta importância até você fazer o procedimento e ver a diferença, né? Sim. A hora que o paciente vê o depois é muito gratificante para nós profissionais, né? Porque isso muda não só fisicamente, mas que nem eu falei lá no começo, isso vai influenciar no trabalho, vai influenciar na vida pessoal, se sentir melhor, vai render mais. Na autoestima também, né? Eu acho que hoje em dia isso é muito importante, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que não se sentem bonitas, não se sentem animadas, vão lá, fazem um procedimento desse, parece que já mudou, Transforma, né? Já transforma. Tem estudos que comprovam que pacientes que se sentem bem, que se sentem mais bonitos, trabalham muito mais, se desenvolvem muito mais, então isso tem toda a relação. Olha só. E engraçado, a gente estava comentando antes até de começar aqui a gravar a questão da procura e a questão que muitas pacientes têm medo, né? Tem. Mas depois que a pessoa faz, a pessoa gosta e procura de novo continuar, né? Com certeza, a maioria dos pacientes, eles ou já fizeram alguma vez pela primeira vez, ou são meus pacientes pela primeira vez. A gente vai conversando, a gente vai fazendo o procedimento com calma, não precisa ser nada rápido. Tudo isso a gente já conhece. Cada paciente é diferente do outro, né? Não adianta. Cada um tem a sua insegurança, a sua confiança, né? E daí eu volto naquela parte da importância da confiança que o profissional passa para o paciente, né? Uhum. Porque às vezes o paciente tem medo, eu digo por mim, porque eu tive que fazer um procedimento que eu tinha medo uma Sim. vez, e eu consultei com um profissional maravilhoso que foi instantâneo, assim, me tirou todo aquele medo que eu tinha, que parecia que eu estava indo numa consulta, né? Uhum. E hoje em dia eu vejo bastante isso, né? E quem trabalha com essa área, principalmente que vai as mulheres, cria uma certa confiança e uma confidencialidade também, né? Cria laços de confiança e, na verdade, às vezes a gente até vira amigo dos pacientes. Não é apenas um paciente, ele se torna um amigo. Porque é tanta coisa que a gente conversa durante um atendimento, às vezes a gente vira um psicólogo também. A gente conversa, a gente ouve. E isso é importante, né? Até para tirar a insegurança de quem vai fazer o procedimento, né? E daí continua com medo ali mesmo depois de todas as explicações, conhecer como é que funciona, às vezes ainda vai com aquele receio, né? Isso, e a conversa vai aliviando. A conversa vai aliviando, a gente vai se distraindo e o procedimento chega na hora e já acabou. Daí quando vê, terminou, né? Quando vê, já acabou. É tão rapidinho que... E daí também a pessoa fica louca para voltar e fazer de novo, né? A pessoa acaba sempre querendo mudar mais alguma coisa ou manter, né, aquele tratamento que seria toxina, às vezes, ou um preenchimento, agindo com naturalidade ou vindo buscar outras coisas que despertam... Desperta a vontade de dar uma sutileza ali, né? Não aquela mudança... Melhorar um pouquinho, melhorar outra coisinha, assim a gente vai indo. Gabriele, é um assunto que a gente sabe que a gente pode ficar aqui uma tarde inteira conversando, né? Dá pra ficar falando sobre tudo. Eu queria ver o que tu gostaria de falar e de lembrar quem nos assiste pra gente encerrar. Uma mensagem final que tu gostaria de deixar. Que muitas, às vezes, se deixam de lado. Às vezes porque é mãe, sempre vai estar buscando as coisas pelo filho. A gente vê pelas nossas mães, né? Elas sempre fazem tudo pela gente e se esquecem delas, elas ficam apagadinhas. E isso muda tanto. O autocuidado, né? O autocuidado. Então, quem tem o desejo de saber, de conhecer e tem medo,
busque algum profissional para conversar sobre isso, ou me chama também, que a gente sempre vai estar à disposição para conversar sobre algum assunto, sobre como que poderia melhorar, o que poderia fazer para ficar mais bonito, ou um presente também que poderia dar às vezes para a mãe. Uhum. E a gente tem ali no consultório também as caixinhas de vale presente, isso é muito bonitinho, né? Até pro Dia dos Namorados. Sim, daí a pessoa vai ali e escolhe, né, o que quer, o que gostaria de fazer, né, e se sente valorizada, né. A maioria das mulheres que às vezes a gente conversa, elas dizem, ai, mas eu queria ganhar do meu namorado um preenchimento labial, mas ele não sabe. Eu não... Então, a gente às vezes até dá umas dicas, mas... Às vezes eles não se lembram, né, que tem essa possibilidade, né. Possibilidade também, e é algo duradouro. Uhum. E que vai mudar completamente a confiança das mulheres. E dos como homens muda, também, né, gente? E como muda, a gente vê que tem várias pessoas que vão ali, só de cortar o cabelo ou mudar a cor dali um pouco já levanta a autoestima, já se sente melhor, né. Exatamente. Gabriela, eu queria agradecer a tua presença, teu tempo de vir aqui conversar com a gente. A gente sabe que é um assunto que todo mundo procura, quem nunca pensou em fazer um dia vai pensar e colocar, né? E eu queria dizer que a gente está sempre à disposição, quando você tiver alguma informação, quiser passar para nós. Quando tiver novidades. Quando tiver novidades dos tratamentos, a gente pode marcar uma conversa de novo. Vamos agendar. E eu queria agradecer a tua presença e desejar que você tenha uma boa semana. Obrigada, Amanda. Foi um prazer estar aqui, apesar de um pouquinho da timidez, né? A gente fica um pouquinho tímida por ser algo diferente. Mas muito obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição de falar sobre qualquer outro tratamento. E também, quem tiver mais dúvidas, mande. Ou talvez falar sobre algum assunto em específico, que a gente vem aqui falar também de novo. Também. Fica aí o convite, então. Obrigada. Tá? Obrigada, então. Esse foi o nosso Mulherices aqui na Folha News. Até o próximo programa.